Sejam todos bem-vindos a mais um outro dia de palestra pública aqui no nosso Centro Chico Xavier Learning Center em Portland. A nossa reflexão de hoje vai ser sobre o capítulo 65 do livro Caminho, Verdade e Vida, denominado Pedir. Ok? Antes da gente começar, eu só queria lembrar a todos vocês quem nós somos, né? Somos o Chico Xavier Learning Center, baseado em Portland, Oregon, Estados Unidos. E a gente trabalha aí na divulgação, né? Do espiritismo, aqui nessa região, e também no auxílio aí e estudo a encarnados e desencarnados. Toda a nossa programação está aí no nosso website, como vocês podem ver aí na página. E também lembrar a todos que a gente é uma organização sem fins lucrativos, né? Todos que trabalham aqui são voluntários, e para que a gente consiga manter as nossas atividades, tanto em linha como presenciais, aqui no nosso espaço, a gente precisa aí de doações. E aí vocês podem encontrar, né, como a gente também recebe as doações através de PayPal, através da nossa conta bancária. Muitas empresas da nossa região, né, também ajudam, participam, uma vez que seus empregados doam alguma coisa. Então, no site, vocês também vão poder encontrar todas as informações sobre como participar financeiramente, né, ajudando o nosso trabalho. A gente também quer lembrar a todos que em setembro a gente vai estar recebendo o simpósio nacional de saúde mental, que vai ser aqui em Portland no dia 30 de setembro, todos convidados também, os que vivem aqui na cidade, né, ou na vizinhança, a se juntar a nós. E maiores informações está aí no website espiritismosimpósio.org. Bom, alguns lembretes aí, né? Nesse simpósio, a gente é um simpósio de um dia todo, a gente vai ter atividades, né, para os adultos e também para as crianças, caso famílias queiram participar. Então, esses foram aí alguns recadinhos, e agora eu convido a todos, né, para olhar essa imagem linda que está aí na tela, fechar os olhos, mantendo aí, né, no mapa mental, essa bonita imagem de um entardecer, né, entardecer do dia, como estamos agora aqui em Portland, né, com o sol caindo, o sol começando a se esconder, né? Vamos acalmando nossas mentes, visualizando essa linda imagem, né? Vamos sentir esse sol aquecendo o nosso corpo, trazendo um aconchego, conectando a gente, né, com a gente mesmo, com o nosso corpo, com a nossa respiração, conectando com o espaço que estamos e pedindo, como tema da aula de hoje, da reflexão de hoje, que os nossos mentores, nossos amigos espirituais, nos tragam as palavras que precisamos ouvir, o acolhimento que estamos necessitando nesse momento, ensinamentos e reflexões para o aprimoramento da nossa jornada
tanto como seres vivos na Terra, quanto espíritos eternos, que somos, navegando nesse universo maravilhoso, e com Deus e com Jesus nos guiando. Que assim seja, que tenhamos um bonito momento de reflexão. Então, falando um pouquinho do capítulo, né? O capítulo 65, como eu falei no início, Emmanuel dá o tema de pedir, e Emmanuel traz uma pequena frase aí do Evangelho de Mateus 20, versículo 22, que é, Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Né? Então, essa passagem é Jesus conversando com a Salomé, que é a esposa do Zebedeu. Zebedeu Zebedeu e Salomé eram os pais dos apóstolos de Tiago e João, né? Um dos primeiros aí apóstolos a seguirem Jesus. E ela pede a Jesus que seus filhos, João e Tiago e João, eles sentem ao lado direito e ao lado esquerdo de Jesus. Essa é uma passagem famosa, né? Do Evangelho, né? E é um pedido de uma mãe, né? Sabendo que seus filhos estavam, né, começando a seguir aí Jesus, e que ela pediu para que eles sentassem aí ao lado de Jesus na caminhada. E Jesus responde, aqui não está, né, mas ele responde que não cabe a ele decidir, e sim a seu pai, né, que sabe quem merece. O seu pai é quem realmente sabe quem são as pessoas, né, que vão merecer assentar. É uma passagem simbólica, né, mas que faz nos refletir, né, um pouquinho sobre o que pedimos, né? Então, deixo aí um pouquinho só o contexto dessa passagem para a gente continuar a nossa reflexão. Então, o texto, Emmanuel, ele começa dizendo, né? A maioria dos crentes dirige-se às casas de oração no propósito de pedir alguma coisa, né? Assim como Salomé pediu para que seus filhos sentassem ao lado de Jesus, né? Nós vamos às casas de oração, seja a igreja católica, a igreja presbiteriana, o centro espírita, né? Onde a gente tem nosso templo, e vamos pedir. Raros os que aí comparecem na verdadeira atitude dos filhos de Deus, interessados nos sublimes desejos do Senhor, quanto à melhoria dos conhecimentos, à renovação dos valores infinitos e ao aproveitamento espiritual das oportunidades recebidas do alto. Então, o que Emmanuel, primeiro parágrafo, ele fala, né, que a gente vai né, a uma casa a orar, a pedir, ou no nosso próprio templo, que é o nosso corpo humano, né, a gente pede, mas poucos estão interessados a servir a Deus, né? A servir aos seus desejos, aos seus, a sua obra, né? Que é realmente assim, a gente se encher de conhecimento, a renovação dos nossos valores, nosso crescimento espiritual. A maioria, né, a rigor, os homens deviam reconhecer nos templos um lugar sagrado do Altíssimo, onde deveriam aprender a fraternidade, o amor, a cooperação, no seu programa divino. Porém, quase todos preferem um ato de insistir, de teimar, de se imporem ao paternal carinho de Deus, no sentido de lhe subornarem o poder infinito.
Então, a gente vai à casa espírita, digamos assim, ou ao nosso templo religioso, católico, evangélico, a teimar com Deus, né? A pedir o que a gente quer, né? E não servir aos desígnios de Deus. Então, esse um pouquinho é o que Emmanuel está nos chamando a atenção, né? Pedinchões, inveterados, ele nos chama, abandonam, na maior parte das vezes, o traçado reto de suas vidas, em virtude da rebeldia suprema nas relações com o Pai. Tanto reclamam que lhe é concedido a experiência desejada. Então, a gente vai, que ele está dizendo aqui, que a gente, no momento de oração, a gente praticamente está barganhando aí com Deus, né? Os nossos pedidos, né? A gente insiste, a gente tema, né? E chegar no final lá, a gente até consegue. Mas aí, né? Sobrevêm os desastres, né? Vêm as consequências. Seguem as dores, em seguida aparece o tédio, que sempre filho da incompreensão dos nossos deveres, né? Provocamos certas dádivas no caminho, adiantamo-nos na solicitação da herança que nos cabe, exigindo prematura concessão do pai, à maneira do filho pródigo, mas o desencanto constitui-se em veneno da improvidência e da irresponsabilidade. Então, a gente tanto que insiste, né, com o universo, que a gente consegue, mas depois vem aí os desastres. E depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Ele fala um pouquinho, né, assim, das dores, do tédio. Vamos ver por que ele cita o tédio. E ele vem mais uma vez falando: o tédio representará sempre o fruto amargo da precipitação de quando se atiram a patrimônios que não nos competem. Então, mais uma vez, a gente acaba, né, por nossas escolhas, traçando caminhos que não nos competem, que não estariam nos desígnios, e aí as consequências vão vir, né? Tenhamos, pois, cuidado em pedir. Aí termina nos aconselhando. Teremos, pois, cuidado em pedir, porque, acima de tudo, devemos solicitar a compreensão da vontade de Jesus ao nosso respeito, né? Então, vamos falar um pouquinho, vamos refletir junto um pouquinho sobre essa bonita passagem, né? A gente sabe que a oração, o próprio Mateus nos diz aí no Mateus 7, versículo 7 e 8, que a oração é um recurso, né? É um recurso para a nossa vida. Então, o Mateus fala, né? Peçam e lhes será dado. Busque e encontrarão. Batam a porta e lhe será aberta. Pois tudo que pede, recebe. O que busca, encontra. Aquele que bate a porta será aberta. Então, o recurso aí sempre... a oração sempre foi um recurso para nós, seres humanos, né? A gente sabe disso. Que ela está aí para realmente ser usada. E a oração, né? É essa conexão com Deus. Esse diálogo com o universo, com Deus, né, com o nosso grande Pai, que realmente a gente, aqui, né, o Emmanuel não nos desaconselha a usar a oração. É muito mais, ele nos aconselha no pedir, né, porque acho que isso que é o bonito dessa passagem, né? E a gente sabe que no Livro dos Espíritos a gente tem muito, em toda a obra de Kardec, né, tem muito conteúdo aí sobre a oração, né? E uma e as funções da oração, ela não é só pedir, né? Pedir é uma das. Mas nessa conexão com o universo, com Deus, né, com o nosso Senhor, é louvar, né? Realmente é louvá-lo, é saber reconhecer a grandeza, né, do nosso Senhor, do nosso Deus. Pedir é também parte dele, e agradecer as dádivas recebidas. Então, essa tríade
Acho que é importante a gente relembrar nos nossos estudos, na nossa reflexão. Pedir é um componente, mas louvar e agradecer também. No livro dos Espíritos, tem aí das perguntas 648 a 666, né, um conteúdo muito denso, fala da lei da adoração, né, que é uma das 10 leis aí morais, e que é uma lei natural. Então, a oração está a nosso serviço. É um recurso, né, que Deus nos dá, né, para nosso, como instrumento de elevação. E aí eu trouxe, né, assim, algumas para nossa reflexão. A 649 fala assim, em que consiste a adoração? Na elevação do nosso pensamento a Deus, né, como a gente já falou. Deste, pela adoração, aproxima o homem à sua alma. Então, através da oração, através da prece, né, a gente se aproxima de Deus. Na 650, né, a gente fala que é um sentimento inato. Então, por sermos espíritos, é inato, ele vem com a gente, né? É um recurso que está aí e vem, inscrito no nosso DNA espiritual, e que a adoração deve ser verdadeira e de coração, e com fé, né? Com fé naquele que é maior, naquele que sabe o que é melhor para a gente, né? Então, nesse sentido, adorá-lo, porque é ele, por isso que começamos com um louvor, né? Porque a gente sabe que ele sabe o que é melhor para a gente. E a última que eu queria, né? A última que eu queria dividir com vocês, mas eu realmente recomendo todo mundo que leia, a prece torna melhor o homem, né? Como o próprio Emmanuel falou para a gente. E, lógico, a resposta dos espíritos é sim. Porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações. E Deus lhe envia espíritos bons para assisti-los. E esse é um auxílio que jamais se é recusado, quando pedido com sinceridade. Então, mais uma vez, é um recurso, e toda vez que pedimos com fé, com louvor, com gratidão, né, Deus irá enviar ajuda. E ajuda não quer dizer, né, nos livrarmos das tentações, mas é ajudar-nos a passar por elas, é nos dar força para passar por elas, né? Então, a primeira reflexão que eu gostaria que a gente fizesse é essa: como estamos utilizando esse recurso da prece na nossa vida, né? Estamos barganhando com Deus, barganhando com o nosso anjo guardião, né? Com os nossos espíritos aí, né? A quem a gente endereça a nossa prece? Ou estamos louvando, né? E recebendo o que Deus nos traz? Aqui fica a primeira reflexão dessa página, né? Ai, desculpa, essas coisinhas aqui não saíram. Eu gostaria de convidar a gente para uma segunda reflexão. Imaginem se tudo que a gente pediu a Deus nas nossas orações, desde que a gente era criança, adolescente, se Deus tivesse atendido exatamente o que a gente tinha pedido, né? O emprego, o namorado, o casado, né? O casado com aquele primeiro amor, o emprego, a viagem, o carro. Imagina se tudo aquilo que a gente tivesse pedido tivesse acontecido. E com a maturidade de hoje, como seria a nossa vida hoje? Né? A gente estaria no lugar que a gente está?
a gente teria aprendido o que a gente aprendeu, a gente teria a família que a gente tem hoje, né? Vamos pensar um pouquinho assim, né? Fazer um flashback muito rápido aí das nossas vidas, né? E refletir e aí a gente, né, barganhou com Deus. Eu trouxe essa imagem aqui, né? Como a gente fazia as nossas orações, né? Ela teve coerência com as leis divinas, agora que a gente conhece as leis divinas um pouquinho mais, né? Ela tinha coerência, a gente tem coerência com o Evangelho de Jesus, né? Ela tem coerência com o amor, coerência com o perdão, com a caridade, com a indulgência, ou somente eram bom para a gente mesmo, né? Para aquele nosso pequeno mundo onde a gente vivia, né? E transportamos isso para hoje, né? A forma que a gente está fazendo as nossas orações hoje, a gente só está pedindo, né? Insistindo para aquilo que a gente quer, teimando, impondo a Deus os nossos caprichos, como Emmanuel, né, nos faz refletir, ou a gente está deixando que flua, né, deixando que venha, através, né, do louvar, do pedir e do agradecer, né? Seja feita a sua vontade, né? Aqui, lembrei do ditado brasileiro, né, daí do nosso querido país, né, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, Deus, o universo, os anjos, os espíritos, os anjos guardiãos, eles vão nos inspirar, né? Eles vão nos inspirar para um melhor caminho para a gente. Mas se a gente continuar a insistir, se a gente continuar tentando, impondo, eles também vão nos deixar, né? E aí entra o nosso livre-arbítrio. Né, o universo, Deus, respeita a nossa decisão final. Ele vai dando os sinais, ele vai trazendo, né? Às vezes a gente está insistindo numa coisa e o universo vai dando o sinal que aquilo não está fluindo. E aí a gente vai insistindo. E aí, lógico que Deus, né? O universo nos respeita. As leis divinas, né? E a gente sabe que o livre-arbítrio é uma das leis, né? De como o universo aí funciona, ele vai nos respeitar, né? Então, e aí a gente vai vir, né? E o que Emmanuel fala, né? Que sobrevêm os desastres, né? E a vida responde. Foi um pouquinho da minha interpretação, né? E aí a causa e o efeito vai vir. E aqui eu trouxe uma figurinha do eco, né? Que a gente fala, né? Hello, né? Ele vai voltar. Né? Tudo que a gente joga no universo, né? Ele bate e ele volta para a gente. Então, o Emmanuel nos traz, né? O que a gente está colhendo do que a gente está pedindo? É paz, né? Uma vida mais de paz, é uma vida mais de abundância, de amor, de luz, ou uma vida de paixões, de ilusões, de caprichos, né? Por aí a gente vai saber como a gente está direcionando aí o nosso pedir, né? A qualidade do nosso pedir. E a gente está tendo um pedir aí egoístico, né? Eu quero o que eu quero, o bom para mim, o bom para o meu grupo, o bom para a minha família, ou eu estou num pedir mais altruístico, né? No pedir para o mundo, né? No pedir maior, entendendo que tudo que eu faço tem uma consequência, entendendo que minhas escolhas devem estar muito mais, né? A serviço de um bem maior do que o meu. Eu estou ouvindo a Deus, né? E estou convidando a Deus a entrar no meu pedir, né? A ter uma atuação mais forte no meu pedir.
E com isso a gente muda o paradigma, né, do pedir. Eu estou servindo a mim, ao meu ego, ou eu estou servindo a Deus? Nos meus pedidos. Né? E é interessante que eu nunca tinha pensado o tédio dessa perspectiva que o Emmanuel trouxe para a gente. Mas o tédio é um sentimento vazio de que aquilo, mesmo que a gente tenha, não era nosso. Né? Então, muitas vezes, assim, eu fiz escolhas da minha vida que eu lutei tanto, né? Eu acho que com certeza eu estava na posição aí, né, de barganhar com Deus. E no final, quando eu consegui, não fez sentido, né? Então, o tédio vem dessas escolhas que muitas vezes a gente não eram para a gente, não faziam sentido, né? Mas por uma atitude mais egoísta, mais imatura. O universo respeitou meu livre-arbítrio. Mas, né, não pareceu que é meu. Então, acho que eu adorei essa perspectiva que o Emmanuel trouxe, me fez aprender, né, e analisar um pouco a minha vida, né, nos momentos que nada fazia sentido, que eu senti tédio, eram realmente as escolhas que deveriam ser as escolhas certas para a minha vida. Eu deixo aí também essa autorreflexão para vocês. E aí, né, a gente faz, estamos abertos ou fechados a ouvir a voz do alto, quando pedimos? A gente tem aí, né, os 3 macaquinhos lá, que não quero ouvir, não quero escutar, não quero falar, me deixa aqui no meu cantinho, vivendo a minha vida, né, minha vidinha. Ou Deus, por favor, né, louvando a Deus, acreditando que Ele que é o nosso Pai, que sabe de tudo, estamos abertos a escutar os seus desígnios, a sua vontade. Estamos nos submetendo à vontade de Deus, né? E aqui nos Estados Unidos tem, né, a palavra surrender, que é lindo, né? Que é a submissão no sentido da entrega total, né? Estamos nos submetendo, né? Que em português o submeter às vezes tem um sentido negativo. É abnegação. Abnegação, estamos resignando a nossa vida a Deus, né? E esse é o convite que eu quero que a gente pense, né, na forma que a gente ora, né, no conteúdo da nossa oração, no conteúdo do nosso pedir, né, de uma forma muito mais, menos egoística, mais altruística, né, de uma forma menos eu, para uma forma mais a vontade de Deus, o servir a Deus, a realizar a obra de Deus, né? A gente sabe que todos estamos aqui para realizar a obra do nosso Pai. Nós somos uma fagulha divina. E estamos aqui para cumprir uma missão, que é a missão que é nos dada por Deus, né? Então, como estamos pedindo? Mais uma vez, é o que eu gostaria que a gente refletisse nessa linda passagem nesse lindo texto de Emmanuel, riquíssimo, né? Que não só nos ensina a orar, né, sempre, que a gente teve uma palestra um mês e meio atrás, que era muito mais ensinando-nos a orar. E Emmanuel complementa, né, nos fazendo questionar a qualidade do nosso pedir. E, por último, eu queria ler com vocês essa passagem do livro Pensamento em Vida, que tem um capítulo somente da oração, que é o capítulo 26, que fala que a prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens do nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento, imagens essas que, ascendendo às esferas superiores,
tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino. Porquanto Pai todo bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. A vontade que ora tange o coração que sente, produzindo reflexos iluminativos, através dos quais o espírito recolhe em silêncio, sob a forma de inspiração e socorro íntimo, o influxo dos mensageiros divinos que lhes presidem o território evolutivo, a lhe renovarem a emoção e a ideia, como se lhe aperfeiçoar a existência. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre o céu e a terra. Né? Então, que utilizemos, que saibamos utilizar esse recurso, que saibamos utilizar desse intercâmbio, né? Que saibamos ouvir mais, por isso que temos duas, né? Dois aparelhinhos para ouvir, né? E ordenar menos, né? E aqui só temos um instrumento. Então, deixo aqui essa reflexão, né, para a gente. E eu gostaria de, antes da gente passar aí para o passe virtual, que a gente fechasse os nossos olhos. Eu vou rezar, eu vou, né, ler para a gente a nossa maravilhosa oração do Pai Nosso, mas eu gostaria que vocês fechassem os olhos, deixassem essa oração entrar nos dois ouvidos que temos, né? Através dos nossos dois ouvidos, e que a gente refletisse nessa oração, que é a oração mais completa que Deus nos deixou, né? O louvar, o pedir e o agradecer. Então, vamos aí concentrando, entrando em contato com o nosso eu divino, com a nossa presença divina, com a presença de Deus em nós, pensando em tudo que aprendemos hoje, que refletimos hoje, louvando, pedindo e agradecendo ao nosso Pai por tudo que temos na nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Porque o teu reino é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Então, com essa linda oração, mantenham-se de olhos fechados e vejam uma luz que vem do alto, junto com essas lindas palavras do nosso Pai, de louvor, de pedido e de agradecimento. Essa luz do Pai Nosso, do nosso Pai, permeie o lugar onde estamos, permeie o nosso corpo, permeie a nossa alma, o nosso espírito, com muito amor,
com muita paz, com muita luz, e que aprendamos a ouvir os desígnios do Pai, que aprendamos a inspirar-nos com sinais que a vida nos dá, para que possamos realizar o nosso potencial aqui na Terra, que é servir ao Pai, que é servir a nossa humanidade, que é servir o nosso irmão, o nosso próximo. E que com isso, servimos a nós mesmos. Servimos a nossa evolução. Servimos ao nosso aprimoramento e elevação, como espíritos de luz que somos. Que essa luz invada a nossa casa, a todos aqueles que estão nas nossas casas, invada as nossas comunidades, invada aquelas casas das pessoas que amamos tanto. Fluidifica as nossas águas, fluidifica o nosso corpo, fluidifica o nosso espírito, ao fluido universal que nos permeia. E que nos dê coragem, que nos dê força para seguir em frente na nossa caminhada, na nossa jornada, que muitas vezes tem muitos percalços, mas com o coração, com esse intercâmbio entre os dois mundos, estaremos com certeza fazendo dessa encarnação melhor encarnação que já tenhamos tido. Na vida. Vamos respirando, louvando e agradecendo tudo que recebemos na noite de hoje. As luzes e as bênçãos. Essa grande pleiade de espíritos que nos rodeiam e que nos ajudam na nossa caminhada. Que assim seja. Amém. Graças a Deus. Obrigada.